Glória a Deus. Amém. Nós saudamos a todos os amados irmãos e os que estão presentes e todos que nos acompanham pela internet, pelas redes sociais, com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro de Atos. E eu convido a igreja a abrir a palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 21, a partir do versículo 30. Nós chegamos a ler esse versículo no domingo passado, né? Nós vamos ler do 30 ao 40. Amém? Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. E alvoroçou-se toda a cidade, e houve grande concurso de povo. E pegando de Paulo, o arrastaram para fora do templo, e logo as portas se fecharam. E procurando eles matá-lo, chegou ao tribuno da corte o aviso de que Jerusalém estava toda em confusão. Este, tomando logo consigo soldados e centuriões, correu para eles. E quando viram o tribuno e os soldados, cessaram de ferir a Paulo. Então, aproximando-se o tribuno, o prendeu e o mandou atar com 2 cadeias, e lhe perguntou quem era e o que tinha feito. E na multidão, uns clamavam de uma maneira, outros de outra, mas como nada podia saber ao certo por causa do alvoroço, mandou conduzi-lo para a fortaleza. E sucedeu que, chegando às escadas, os soldados tiveram de lhe pegar por causa da violência da multidão, porque a multidão do povo o seguia clamando: mata-o. E quando iam introduzir Paulo na fortaleza, disse Paulo ao tribuno: é-me permitido dizer-te alguma coisa? E ele disse: sabes o grego? Não és tu, porventura, aquele egípcio que, antes destes dias, fez uma sedição e levou ao deserto 4.000 salteadores? Mas Paulo lhe disse: na verdade, eu sou um homem judeu, cidadão de Tarso, cidade não pouco célebre na Cilícia. Rogo-te, porém, que me permitas falar ao povo. E, havendo-lhe permitido, Paulo, pondo-se em pé nas escadas, fez sinal com a mão ao povo, e, feito grande silêncio, falou-lhes em língua hebraica, dizendo... Vamos continuar um pouquinho aqui no 22, dizendo: varões, irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. E quando ouviram falar-lhes em língua hebraica, maior silêncio guardaram, e disse. Amém? Até aqui. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós oramos a Ti nesta hora, ó Deus, pedindo que o Espírito Santo nos venha dar toda a assistência. Senhor, que Teu Espírito Santo enche os nossos corações, as nossas mentes, ó Deus, possamos compreender, assimilar o que tem para nós nesta manhã, Senhor, ó Deus, oriundo da Tua santa palavra. Fala conosco, fala a cada coração, porque o Teu Espírito conhece certamente a necessidade de cada um de nós, aquilo que cada um de nós precisa assimilar mais, de modo que o Teu nome, só o Teu nome seja exaltado neste lugar, seja glorificado. Ó Deus, nós assim oramos e o fazemos em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Os irmãos podem estar assentados. Queridos irmãos, o apóstolo, se os irmãos se recordarem, ele foi identificado no templo,
ele foi identificado pelos judeus que estavam vindo da Ásia. O que estava para acontecer ali, ou acontecendo? A festa de Pentecostes em Jerusalém. Aqui é Jerusalém, né? A principal cidade, o centro de adoração, o local do templo. Então, Paulo, quando entra ali, mesmo tendo feito todo aquele trabalho, né, a orientação do Tiago, que era o líder da igreja de Jerusalém, e do presbitério, né, formado por anciãos, ele abraça aquela sugestão, mas mesmo mostrando que ele era zeloso, um judeu zeloso, cristão, mas zeloso por tudo que ele aprendeu, ele foi identificado pelos judeus da Ásia e todos gritaram pedindo socorro, acudir, como se a pior coisa do mundo estivesse acontecendo no templo, de maneira que nós lemos aqui que toda a cidade, na verdade, ficou alvoroçada, de maneira que arrastaram Paulo para fora do templo. Então, foi à força, foi algo à força, não foi um pedido de licença, pedimos para o senhor se retirar, isso, aquilo, outro. Foi na violência, né? Arrastaram ele para fora do templo, fecharam as portas, certamente, de alguns pátios, e eles procuravam matar a Paulo. Então, Paulo estava sendo espancado, ele estava sendo retirado de maneira violenta e procuravam, então, matá-lo, e dessa forma ele estava sendo espancado, né? Eram chutes e pontapés e socos que Paulo vinha levando, e debaixo, é importante falar, de acusação falsa, não é? Várias acusações. Alguns estudiosos dividem em 3 acusações, outros fazem um detalhamento maior, vão até 5, mas o principal, não é que ele teria introduzido um gentil na parte interior do templo, porque havia pátio para gentios, pátio para mulheres, mas certas partes do templo não podiam entrar. E isso não era verdade. Havia gentil com Paulo? Havia, na cidade. E a Bíblia até diz o nome, é Trófimo, lá da cidade de Éfeso. Então, eles, apelando, né, vamos dizer assim, para a mentira, eles o acusam de que Paulo teria introduzido um gentil na parte mais interior, vamos dizer assim, até onde se podia entrar, exceto o local do sumo sacerdote, no templo. E com isso eles procuravam matar Paulo. E essa confusão toda, meus amados, chegou até o tribuno da corte. Tá? O tribuno, em algumas versões, fala em comandante. Tá? Essa corte, para nós nos situarmos, é a chamada Fortaleza Antônia. Em algumas versões, ou em algumas versões, melhor dizendo, alguns estudiosos chamam de Torre Antônia, e outros chamam Fortaleza Antônia. Tá? Era o nome da fortaleza onde ficava o comandante, tá? O tribuno, como diz aqui. Tá? Esta fortaleza, ela era localizada a noroeste do templo. O que isso quer dizer, noroeste do templo? Considerando o templo nosso aqui, entre aspas, né? O templo somos nós, o Espírito, mas considerando que essa estrutura física aqui, vamos chamar de templo, e ali ao fundo e aqui à frente, tá? O noroeste seria para lá. Então, aqui para frente é a Rua do Matoso, né? Então, para lá vai dar na farmáciazinha ali na esquina. Então, seria algo muito próximo. Tinha, inclusive, conexão por intermédio de escadas,
o caminho por escadas ao templo, por uma questão de segurança. Ao templo, não propriamente dito, mas a parte que dava acesso aonde se podia acessar. Tá? Onde nós lemos aqui sobre escadas. A gente vai ver. Tá bom? Então deu para entender, era muito próximo. Nas ocasiões das festividades, o comandante ou tribuno, tá? Na versão mais tradicional tá tribuno, a Almeida Corrigida Fiel, a Revista Corrigida, na área está comandante, são as mesmas pessoas. Era disponibilizado para o comandante cerca de 1.000 homens, para vocês terem uma ideia. Então, esse comandante, ele tinha ao seu dispor 1.000 homens. Tá? Então, você vê, para quê? Para se evitar confusão. Tudo tinha que ser pacífico. Mas isso Roma aplicava para quase todas as cidades grandes que estavam no seu domínio quando havia algum tipo de festividade, para evitar todo tipo de tumulto. O que é sempre assim, né? O que o imperador quer é o que menos você traga ou leve problemas para ele. Ele quer solução, não é? Se você puder matar o problema lá, eu estou te delegando poder e autoridade. Então, resolve por lá, você tem carta branca para isso. Desde que seja dentro da lei e decretos romanos. E tinham várias leis e decretos romanos antes de Cristo, inclusive. Tá? Então, situando, por que foi acionada o tribuno? Porque a coisa saiu de controle. Tá? A gente já viu aqui que Paulo estava sendo espancado, literalmente espancado, de todos os jeitos. E queriam matá-lo de todo jeito. Então chegou esse aviso lá rapidamente: olha, Jerusalém está em polvorosa, né? Vou usar aqui as minhas palavras, né? Em confusão, ou qualquer outro tipo de palavra, tá? Estava amotinada, parece motim, enfim, muita gente, muita confusão. Quem? O tribuno. E eu falei para vocês já na última aula o nome do tribuno, porque ele vai aparecer lá na frente. Então, só estou antecipando. É o Cláudio Lísias. Tá? Cláudio Lísias era o nome desse comandante, ou o nome desse tribuno. Tá bom? Que era cidadão romano, mas nós vamos ver também um pouco mais na frente como é que era essa cidadania romana dele. Tá? Então, o Lísias, rapidamente, o que é que o Lísias fez? Aproximando o 33, a palavra diz que ele, aproximando-se do tribuno, primeira coisa que ele fez, né, porque quando a multidão viu o tribuno chegando com os soldados, então ali no meio tinha centurião, né, que é aqueles que comandam 100, então, eles pararam de ferir a Paulo, porque aquilo tudo poderia virar contra os próprios judeus também, porque no limite eu vou parar a confusão, né? Vou parar a confusão, é aquela é mais ou menos assim, fazendo uma comparação não boa, que acontece em algumas grandes empresas. A gente conversa com alguns colegas que trabalham em iniciativa privada e vai ter um corte, 30% da mão de obra vai ter que sair. Aí fica naquela rádio corredor, famosa rádio corredor, né? Aquela hora do cafezinho. Qual o critério aí para... O que é que o recurso humano, o que é que o homem... É produtividade, não é? Qual o critério? O pessoal tem mais falta? Por que está tendo? Não, a empresa quer cortar custos. Não, tudo bem, mas qual o critério para tirar 30%? E quem é que vai se enquadrar 30%? Aí vem aquela famosa resposta: meu querido, vai quem quer e quem não quer. Entendeu? Não sei se vocês conhecem esse tipo de história. Vai quem quer e quem não quer. Não tem que... Você está numa posição... Então, a mesma coisa. Judeus, quando viram o tribuno, eles pararam. Porque, no limite, se o tribuno não chega a conclusão nenhuma que está acontecendo, vai quem quer e quem não quer. Vai judeu, vai Paulo, que era judeu, mas está sendo espancado, sobra para todo mundo, não é?
É aquela coisa, você está no meio de uma confusão e não tem nada a ver, infelizmente você está no lugar errado, na hora errada. Então, sobra para você também. Né? Então, eles pararam de ferir a Paulo. Então, esse tribuno se aproxima de Paulo, prende, né? Os irmãos estão vendo que está acontecendo tudo que o profeta Ágabo, por exemplo, falou. E outros profetas da nova aliança ali da época, né? Eles diziam, meu amado, o Espírito está mostrando que vai acontecer tudo isso com você. Está se cumprindo, né? E Paulo disse, não, eu sei. Ele me fala que me esperam cadeias e tribulações, né? Mas ele não me proibiu de ir lá, contanto que eu pregue, né, a missão que me foi dada, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, com alegria. Até o pastor fez uma fala sobre esse detalhe, com alegria. Né? Todo espancamento, aquela coisa, mas com alegria. Então, aproximou-se ali o tribuno, prendeu Paulo, né, no primeiro momento, separou ele, mandou atar com 2 cadeias, né, bem direitinho, se cumprindo as coisas estavam previstas. E lhe perguntou quem era e o que tinha feito. Tá? Então, o tribuno chega para o apóstolo, sem saber quem ele era, e lhe perguntou, né, ou mandou perguntar quem era e o que tinha feito. Mas aí a multidão começou a responder. Uns clamavam de um jeito, outros de outro jeito, de maneira que não se podia saber ao certo por causa do alvoroço. Então ele mandou conduzir Paulo para Fortaleza. Não, vamos levar lá para Fortaleza. Eu não estou conseguindo aqui entender exatamente o que é e o que não é. Então, aqui tem algumas informações importantes na nossa escola bíblica para passar para os irmãos. Tá? Essa questão, amados, dessa acusação de que ele tinha levado o gentil para dentro do templo, da parte em que eles não podiam entrar, eles teriam ultrapassado os limites, ela é bem interessante. Tá? O que é que nós temos aqui? Existia um limite para que gentil pudesse ficar. E eram colocados em determinados locais placas escritas. Aí eu vou falar com as minhas palavras, amém? Mas o sentido era esse. Precisa decorar. Olha, mais ou menos assim, no inglês é no trespassing, né? Não passe daqui. Se você passar daqui, estava em latim e em grego. Tá? Estava em latim e em grego. Que era principalmente havia muitos judeus que não falavam hebraico, tá? Somente os judeus de longe, que tinha assim, era judeu por parte de pai, mãe, aquela coisa toda, mas falava o hebraico como uma língua secundária, terciária, conheciam bem o grego e o latim. Não passe daqui, era para o gentil, sob pena de morte. Você será o único responsável pela sua morte. Não haverá culpa de áudio, é um suicídio você passar por aqui. Então, os irmãos entendem o porquê da mentira de dizer que Paulo levou um gentil para lá. Queria matar ele de qualquer jeito. E a coisa, mas mais do que a Claudinha falou, eu até fiquei espantado, mas era verdade, eu vi mais de um comentarista. Era algo tão sério que Roma permitia, se um cidadão romano, que era o camarada que tinha outras e outras defesas, não judeu, passasse, os judeus tinham o direito de matar esse cidadão romano. Pesquisem isso para você ver. Uma das raríssimas exceções em que um cidadão romano podia ser morto. Tal era o acordo ali entre o Sinédrio. Olha, um monte de coisa, era muito sério esse negócio. Isso aqui é muito sério, o César. Então, fechou-se o acordo, ok. Até se um romano passar aqui, no pátio dos gentios, para dentro do interior do templo, na cerimônia formal, né, a gente sabe que quando era para destruir mesmo, como foi no ano 70, era irrelevante.
como foi antes de Cristo, a base da força, também aquele antídoto era irrelevante. O cara chegou lá no altar mesmo, né, onde não podia, mas era de maneira pacífica, nas festas. Se ele passar, até a permissão à morte é dada, sem necessidade de ir para Roma, coisa desse tipo. Ok? Então, entendeu o porquê que, dentre as várias mentiras, essa é a mais relevante de acusar Paulo? Tá? Não porque eles queriam jogar acima a culpa, nesse caso, o julgamento era: eu não vou matar o gentio, porque foi um próprio patrício nosso que introduziu ele. O patrício judeu disse: não entra, então você é mais digno de morte do que o próprio gentio. Vão matar você. Então, graças a Deus, Deus providenciou que o tribuno Cláudio Lisas fosse avisado e tinha essa ligação, como nós falamos. Então, deu para entender essa parte aí. E sucedeu que, chegando às escadas, os soldados tiveram de lhe pegar por causa da violência da multidão, porque a multidão do povo e o povo que seguia dizia: mata-o, mata-o, mata-o. Fazem muitas... existe assim comentários, estudos, comparações com o sacrifício do Senhor Jesus. Comparações. E Paulo, o Senhor Jesus evangelizou 3 anos e meio. Paulo fez 3 viagens missionárias. Todos, quando chegam em Jerusalém, são caluniados, são mentiras que vêm sobre ele. A gente vê que o fim de Paulo não é igual ao fim do Senhor Jesus. Todos os tipos nunca... porque só quem pôde fazer o que o Senhor Jesus, Os apóstolos: não, a gente vai contigo também, a gente vai morrer junto. Porque Pedro que falou, mas a palavra diz: e todos os demais disseram a mesma coisa. E não foi ninguém. Prenderam o pastor, as ovelhas, todo mundo foi embora. Todo mundo foi embora. Do negócio chamado morte, todo mundo foi embora. Mas tem essas semelhanças. Crucificam, matam. Estou en passant aqui, tá? De passagem. Então, essa questão da acusação é realmente complicada, viu, amados? Era objetivo, morte. Mas Paulo já estava acostumado a esse tipo de... porque nós estamos falando de um Paulo bem mais maduro aqui. Ele foi também aprendendo. Ele vai falar isso nas cartas. Aprendi isso, aprendi a viver com pouco, com muito, passar bons tempos, passar tempo ruim. Ora, se ele aprendeu, então foi um processo de aprendizado. Glórias a Deus. Glórias a Deus. A violência era tal, amado, que essa escadaria é aquela que eu falei, a conexão do noroeste, fazendo a comparação do nosso, entre aspas, templo, vou chamar aqui templo. A Fortaleza Antônia ficaria lá na farmácia, entre aspas. Havia uma ligação para os pátios, via escadarias. Como eu falei, nas festividades se destacava em torno de 1000 homens. Ali havia os centuriões e a maioria, lógico, soldados. Fora das festividades, em tempo mais calmo, reduzia-se esse efetivo. Mas na festividade, as grandes festas, se aumentava. 1000 homens é uma quantidade considerável, Considerável. Nos dias de hoje já é considerável, se imagina naquela época, E ao levar, então, a fortaleza, Paulo ao tribuno: é-me permitido dizer-te alguma coisa? E ele disse: sabes o grego? Aqui tem uns detalhes, tá? Que os comentários nenhum crava, mas ele diz o seguinte, que o tribuno, apesar de estar no comando da Fortaleza Antônia, o Cláudio Lísias, ele falava fluentemente grego e latim, mas não o hebraico, embora ele fosse o comandante. Embora ele fosse o comandante, ele conhecia alguma coisa, tá? Mas isso não impedia que ele comandasse. É mais ou menos igual a determinadas empresas. Você tem, às vezes,
como o chefe do setor, o gerente, o superintendente, alguém que não é o especialista exatamente nas coisas. Os especialistas fazem, mas ele é o melhor gestor. Ele consegue obter os resultados. Então, alguns dizem isso, mas nenhuma se encrava. Mas há esse tipo de comentário que essa pergunta, sabes o grego? Porque Paulo está dizendo, é-me permitido dizer-te alguma coisa. Então, dizer a você, Cláudio Lísio, eu queria... Então, o Cláudio Lísio, eu preciso que você fale em grego comigo. Né? Porque, olha o que o Cláudio Lísias pensava. Quando eu falar Cláudio Lísias, você já sabe, é o tribuno ou o comandante. Não é você ou não és tu, aquele egípcio que antes destes dias fez uma sedição, sedição quer dizer, uma revolta, uma rebelião, um montinho, algo para tumulto, criou um tumulto lá na cidade, tá certo? E levou ao deserto 4.000 salteadores, e aí eu vou ler na versão Ara, esse 38 vai estar um termo interessante, e conduziu ao deserto 4.000 sicários, tá? Sicários. Ora, quando o tribuno viu aquilo, a primeira coisa que ele pensou foi era algo recente, talvez 1 ano, 2 anos antes. O que aconteceu, meus amados? Prestem atenção, porque esse versículo é muito importante para um aprendizado nosso. O que aconteceu? Um egípcio, segundo a grande maioria dos comentaristas, judeu, tá? Só que judeu, não se sabe se de Alexandria ou não, porque Alexandria era no Egito, mas um judeu, não se tem o nome dele, ele foi arregimentando lentamente dentro de Jerusalém, com aquela velha ideia tipo dos zelotes, de acabar ali com o Império Romano. Ele ajuntou 4.000, aqui fala salteadores, em outros locais, como eu falei, sicários, e sicário significa assassinos terroristas. Isso, tá? Então, não eram simplesmente salteadores, eles eram assassinos terroristas, e a palavra sicária, sica, que quer dizer adaga, faca, instrumento pontiagudo de corte. Então, eles usavam, todos eles, faca. E ele conseguiu arregimentar e levou para o Monte das Oliveiras, que é fora dos muros. Né? É Jerusalém, mas fora dos muros. Levou para onde Jesus orava muito. Levou para o Monte das Oliveiras, ele foi aos poucos, isso ia conversando. E já vinha acontecendo, segundo os historiadores, mortes com faca em Jerusalém por conta dos sicários. Acontecia tipo assaltos, era meio que um recado de revolta. Pum, aí morria um, morria outro. E aí causava problema para os judeus e para os romanos. Mas era pontual. E aqui, e ali, e ali. Ele arregimentou 4.000. Esse egípcio se dizia ser um profeta. Por isso que eu falei, eu estou abrindo esse versículo, não tem nada otário, porque ele tem uma riqueza aqui, né? Pessoal, tem um princípio para a gente. Ele tem um princípio para a gente. Os judeus eram oprimidos por Roma? Sim, não só os judeus, todos os povos que estavam sob o domínio do Império Romano e que tinha, vamos dizer assim, a sua própria peculiar cultura muito contrária ao que o Império Romano fazia. Quando ela era alinhada com o Império Romano, como algumas cidades que nós vimos onde Paulo passou, era bastante pacífico. Era bastante pacífico. Porque ela era quase uma Roma, e nós vimos isso nas leituras anteriores, onde nós vimos que alguns soldados aposentados iam para a mini-Roma, uma das cidades daquela, né, não lembro se era Tessalônica, iam ficar por lá, porque ela seguia tão ipsilítere o que acontecia em Roma, que era o paraíso para os soldados aposentados. Mas vamos aqui para o egípcio, não é? Porque na leitura do tribuno, para acontecer um tumulto daquele, não é? E o sinédrio, tudo o sinédrio que nós já estudamos não queria esse tipo de tumulto. Não é? O Carlos até já comentou aqui com a gente
que, a depender do imperador, às vezes, o sinédrio, ou parte dele, pagava com a própria vida, né, Carlos? O pastor Carlos já trouxe aqui, comentando conosco. Então, tudo que o sinédrio não queria era isso. Então, o que é que Ulisses entendeu? Por isso que os judeus estão fazendo isso. Esse camarada é aquele egípcio que quase colocou em risco a vida dos próprios judeus e por causa do tumulto. Olha só, meus amados, um camarada se disse um grande profeta que ia livrar os judeus do Império Romano. Levou 4.000 com eles lá. Só que isso foi bem próximo, por isso que eu estou falando. Quem governava ali na época era Félix, que em breve a gente vai estar vendo Félix aqui, tá? Em breve vamos ter o governador Félix, Agripa, vamos lá, Pórcio Festo, esses nomezinhos, tá? Paulo vai passar por isso aí, por essas, vamos dizer, até prisões, né? Ficar 2 anos numa prisão aqui, depois vai, antes de ir para Roma. Paulo agora é um prisioneiro, ele é um prisioneiro. Só que, devido a ele não ter culpa de nada, ele é um prisioneiro de luxo, entre aspas, né? Ele é guardado, acaba sendo guardado. Mas o que eu quero dizer, meus amados, quando chegou nos ouvidos de Félix, que esse egípcio, que se dizia profeta, e ia livrar, né, mais um Messias da vida, mais um Messias, entre os vários que aparecem, esses 4.000 sicários, e em algum livro do Flávio Joséfo, Guerra dos Judeus, ele eleva esse número para 40.000, mas a maioria fala em 4.000, porque o Joséfo fala num livro chamado Antiguidades 4.000, e lá no outro, Guerra dos Judeus, ele vai falar 40.000. Mas sabe o que aqui interessa para nós? O que interessa é o seguinte: Félix soube e rapidamente, como eu estou falando, o imperador tem que estar em paz, lá em Roma, não leve problema. Preparou a tropa e não deixou eles entrarem. Matou 400 morreram, prendeu 200 daqueles 4.000, prendeu 200, matou 400, os outros, né, ficaram desacreditados, desesperançados. Aí eu pergunto, e o egípcio, que é o cabeça disso tudo? Nunca mais ninguém viu, mano. Foi embora. Nunca mais ninguém viu. Deu para entender a história? Você vai aí em determinados movimentos, coisas, tem um cabeça, nós vamos livrar, nós vamos isso. No final, quem comandou tudo, você nem acha onde ele está. Deve estar numa mansão. Agora, quem estava abaixo dele comprou a ideia, sopre cara, 400 mortos, 200 presos, o resto desesperançados. Mas o egípcio mesmo, o grande profeta, sumiu. Né? Aí aquela palavra, quem tem ouvidos, ouça. Tem algum aprendizado? Você vê nesse versículo, tá? Não está escrito o detalhamento, eu estou trazendo para os irmãos aqui, né? Para os irmãos entenderem como o negócio é sério. A primeira coisa que o Cláudio Lisos falou, esse cara é o egípcio, esse camarada é aquele egípcio, pegaram ele, pegaram o judeu egípcio, por isso que falam, é um egípcio, e alguns entendem judeu, porque se veio de dentro da parte interior do templo, ele era judeu, é aquele que fez o montim, disfarçou, tal, fez negócio de voto deles aí a resposta do apóstolo, na verdade, eu sou um homem judeu, cidadão de Tarso, cidade não pouco célebre, ou seja, importante cidade, tá? Na Cilícia, rogo-te, porém, que me permitas falar ao povo. Então, o que é que Paulo queria falar com Cláudio Lisas? Era pedir permissão a ele, que era a autoridade constituída ali do Império Romano, para poder discursar para os seus patrícios, para os romanos, não é?
Era isso. E aí, por isso que alguns comentaristas dizem assim, que o Lísias perguntou, você sabe grego? Porque como é que você vai falar comigo se você não souber grego? E Paulo sabia, Paulo era erudito, até porque Paulo era judeu helênico, né? De nascença. Nasceu na Cilícia. Ele não nasceu em Jerusalém. Então ele conhecia profundamente o fino do grego. Ele conhecia o grego muito bem. Paulo era um camarada culto. Ele conhecia o hebraico muito bem, porque foi criado aos pés de Gamaliel. Ele foi depois para lá, foi educado aos pés, né, do mestre do Rabi Gamaliel, que a essa altura, segundo também o historiador, já estava morto, já tinha falecido. E aí Paulo pede então, diz, eu sou judeu, cidadão de Tarso, rogo-te que me permitas falar ao povo. E havendo permitido, ou seja, Lísias ali, o tribuno falou, olha, parece que o negócio não é bem assim. Lembre-se do detalhe, até agora Paulo não falou para o Lísias, que era cidadão romano também, que é um outro ponto que a gente só tem falado, mas nunca exploramos assim, como é que é essa cidadania romana do apóstolo? Ele não nasceu em Roma? Não é isso? Ele não nasceu em Roma. Ele nasceu na Cilícia, em Tarso. Embora a Cilícia, Tarso, fosse comandada por Roma. Mas isso não significava dizer que quem nascia em todas as cidades submissas ao Império Romano era romano. Voltando aqui. Havendo-lhe permitido, pondo-se em pé nas escadas, fez sinal com a mão ao povo, e feito grande silêncio, falou-lhes em língua hebraica, dizendo, tá? O que chamou a atenção de alguns comentaristas é como Deus ali foi com Paulo. Parecia aquilo que o Senhor Jesus falou assim, ó, chegará a hora em que vos levarão, né, presos, vos prenderão, vos arrastarão da sinagoga e farão um monte de perseguições a vocês, por amor do meu nome. Não, né, vos preocupeis com o que haveis de falar, porque na mesma hora o Espírito Santo irá assistir a cada um de vocês aquilo que haveis de falar. Né? Então, o que é que os comentaristas falam aqui sobre essa expressão grande silêncio? Como pode alguém que estava sendo diante de um tumulto só fazer assim com a mão e o povo silenciar? Houve uma operação divina ali, irmãos. Ele fez assim com que... A multidão silenciou. Percebe? A multidão silenciou. E falou-lhes em hebraico. Aí também, eu prefiro ficar com hebraico mesmo. Os comentaristas, eles se dividem. Eles ficam, olha, aqui está dito hebraico, mas ele falou aramaico. Mas o aramaico e o hebraico eram bem parecidos, tá? É porque o aramaico foi principalmente depois que eles voltaram do cativeiro da Babilônia, houve introduções de várias palavras, inclusive meses do ano. Tem meses com 2 nomes. Pode ser chamado assim o assado, que era o hebraico e depois ficou como é que era no aramaico, com influência da língua babilônica. Tá? Que é mais ou menos tudo o mesmo tipo de língua, são variantes. Tá? Mas, independente disso, no templo, nas cerimônias, se falava hebraico mesmo, culto, porque era a cerimônia. É tipo questão de missa, lembra? Até os séculos passados, e dizem que não tanto séculos passados, algumas décadas, ainda tinha missa em latim. Né? Então, a pessoa ia em reverência, tinha a sua fé, mas ela não entendia, porque ela precisava saber latim. Mas o padre rezava a missa em latim. Então, sempre fala-se que os judeus, quando era a questão cerimonial, eles eram mais rigorosos e eles iam no hebraico, que era falado mais lá para trás. A língua, eles traziam aquela língua mais prolixa, mais complexa, mais difícil, né? Como uma marca
de estar cumprindo a lei. O aramaico, ele sabia que era o hebraico com influências do que veio da Babilônia, tá? Mas era a língua franca falada na época do Senhor Jesus, o aramaico. E aí, por isso, nós passamos por 22. Aí, amados, olha como Paulo se dirige. Varões, irmãos e pais. Isso depois de ser espancado. Então, aqui, né, como cai, né, amados? Esse ponto que o Carlos falou, irmãos, vamos lá no Atos 7, né, se eu não me engano, é isso? Vamos lá no Atos 7. Você vê, né, parece que é Estevão, a vingança. Que Paulo estava presente, segurou as vestes, né? 7:2, 1. E disse o sumo sacerdote, porventura é isto assim? Aí Estevão começa a sua defesa. E ele disse, varões, irmãos e pais. Percebe? Ouve. Igualzinho. Né? Ali Paulo estava como um dos algozes ali. Não chegou a apedrejar, mas era um jovem na ocasião. Agora, 20 e tantos anos se passaram, já não era jovem. E ele começa, os irmãos e pais, sempre de uma maneira muito respeitosa. Ouvi agora a minha defesa perante vós. E aí foi onde eu li até o versículo 2. Por quê? Quando ouviram falar-lhes em língua hebraica, maior silêncio guardaram. Ou seja, uma questão de reverência, e como eles tinham, e como esses valores, né? De uma nação, de um país, tudo isso tem a ver. Né? Existem os estudos aí dos sociólogos, o que é que em que momento se considera uma nação constituída. Ela tem a sua geografia, ela tem a sua língua, ela tem a sua cultura, aí vai uma série de coisas. Eu não sou da área, né? Quem estiver ouvindo, me perdoe. Mas quem é da área tem lá os atributos, vamos dizer assim, mínimos, que um povo deixa de se chamar um bando para dizer, não, agora somos uma nação. Não basta ocupar o espaço, você pode ocupar um espaço geográfico e ser, na verdade, milhões de nações ali dentro. Né? Então, eles tinham isso com eles. A língua era muito forte. Então, se com a mão de Paulo já se fez silêncio, quando ele começou a falar em hebraico, maior silêncio ainda se fez. Tá? Maior silêncio ainda se guardou entre eles. E aqui tem algo interessante, amados. Ele já chegou ali, a igreja, né? Quando ele chega para Jerusalém, né? A igreja dá orientação, tudo para ele já sabia, vai ter alguma coisa, vai ter, mas vamos minimizar, né? Junta o pessoal e faz voto com eles, né? São todos zelosos da lei, são cristãos, mas são zelosos da lei, sabem que a salvação é em Cristo, mas como são judeus, não é? Quanto aos gentios, não, eles só observam aquilo. Tiago falou isso, né? Está no capítulo aqui no início do 21. Paulo amava o seu povo, irmãos. Paulo amava o seu povo, né? Aí, o microfone está aí? Microfone? Isso. Paulo, quando escreveu a sua carta aos Romanos, ele já tinha escrito aqui, nesse evento aqui, ele já tinha escrito. Quem pode ler Romanos 9, do 1 ao 5? Você vê o amor que Paulo tinha. Paulo tinha que estar espumando de ódio, né? Mas ele não só apanhava, não só por esse momento específico, por toda a perseguição dos judeus o tempo todo, em todas as suas viagens missionárias. Mas agora chega no limite aqui, com mentiras, com calúnias, né? Olha o que é que Paulo diz lá em Romanos 9, do 1 ao 5, é isso? Pode ler, Claudinha, por favor? Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo
no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. São israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descendem o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Amém? Então, Paulo amava esse povo muito, né? Olha o que ele diz. Ele daria a própria vida, se fosse possível, ele ser uma espécie de Cristo. Mas nós já conversamos sobre isso, né? Ele fala isso, ó, não minto, gente, para deixar registrado, tendo a consciência limpa no Espírito Santo. Porque imagina Paulo fazendo isso para jogar para a plateia. Né? Esse homem ia ser fulminado por Deus. Ele ia com certeza apostatar. Se ele vem com essas historinhas depois de ser usado por Deus e vem com coisas. Não. Ele deixa bem registrado. Olha, o que eu vou falar aqui o Espírito é testemunha. A minha consciência está muito tranquila. Né? E ele vai dizer por que esse amor por eles. Porque ele diz que a quem pertence a adoção de filhos? Aos israelitas. A quem pertence a glória? Como povo, não a glória de Deus. Aos israelitas. A quem pertence as alianças? Os israelitas. De onde veio a lei? A quem pertence a lei? Aos israelitas. O culto? Aos israelitas. As promessas? Aos israelitas. Os patriarcas são patriarcas de quem? Dos gentios? Os israelitas. De onde descende Cristo segundo a carne? Dos israelitas. Pouca coisa, né? Pouca coisa. Está em Romanos 9. Então, irmãos, quando ele se dirige ao povo, ele leva sempre tudo isso em conta. Eu estou apanhando desse povo, mas é por ignorância. A minha esperança é que esse povo se converta. E Paulo, como não perde a chance, ele vai falar um pouco dele, mas vai falar de Jesus para eles. Se eles vão gostar ou não, não interessa. Tá? Talvez não tenhamos tempo, mas é o discurso que vai estar no 22. Ele começa, só que eles vão aguentar até uma parte. Vai chegar um momento que os ouvintes vão dizer: esse homem não é digno de estar vivo sobre a terra. Tira esse homem da terra. É como se fosse mais do que matar. É algo assim de exterminar completamente. Nem pó pode ter aqui. Quer falar, Claudinha? Quero. O que me acha estranho, assim, o que sempre me incomoda, que esse tipo de reação é sempre pelos religiosos, né? Das pessoas que deveriam ser mais misericordiosas e mais entendidas no assunto. A maioria dessas situações sempre partem deles, e isso sempre me surpreende. Claudinha falou a verdade. Né? A gente vê muitas vezes aí pastores sérios sempre lembrando a religião, de certa forma, matou Jesus Cristo, né? Estivesse no plano, mas é o sistema, aquele sistema religioso, o problema é quando o sistema, quando a roupagem está acima da essência, Cristo. Esse é o problema. Esse problema vem até hoje também. Entendeu? Cristos falam, mas quando a roupagem, quando a instituição é maior do que o Jesus, tem algo errado. Quando você fala mais da instituição do que de Jesus, tem algo errado. Tem algo errado. Não é? Então, irmãos, ele começa: quanto a mim, eu sou varão judeu. Não é? A maioria dos judeus, principalmente os da Ásia, sabiam bem. Por quê? Porque os de Jerusalém já havia muita gente ali que não conhecia Paulo, mas os de fora conheciam, porque ele andou a Ásia toda. Quanto a mim, eu sou varão judeu, nascido em Tarso, da Cilícia. Ele vai começar a contar a origem dele, tá? Mas criado nesta cidade. Que cidade? Jerusalém.
aos pés de quem? Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso para com Deus, como todos vós hoje sois. Olha que coisa linda. Ele está chamando, é como se aquela cena de espancamento não tivesse acontecido. Ele está dizendo, eu nasci aqui, fui criado aos pés de Gamaliel, zeloso, como todos vocês são. Vocês são zelosos, glória a Deus. Vocês são zelosos pela lei. Viu que eu comentei um pouquinho na aula passada sobre aquela questão na transição, como o que era permitido aos judeus e o que não deveria ser imposto aos gentios, como os judeus vão recuperar. Só entre eles é uma coisa, mas cristão, mesmo entre eles, quer cumprir o cerimonial, diz que você está entre os gentios, não vai impor isso para eles, porque nós somos salvos pela fé em Cristo, conforme eles também, está na Assembleia de Jerusalém. Então vamos dizer para os gentios apenas umas coisas que de fato é importante que entendemos, não só nós como o Espírito Santo, que eles devem observar minimamente. Nós já vimos isso exaustivamente. E ele diz que ele perseguiu este caminho, Isso era uma expressão comum, com C maiúsculo aqui, é uma expressão comum. O caminho significa essa doutrina, esse ensino trazido por Jesus Cristo, o Nazareno. E ele perseguiu até a morte, prendendo, metendo em prisões, tanto homens como mulheres, como também o sumo sacerdote minha testemunha, e todo o conselho dos anciãos. E recebendo cartas, aí ele está relatando para eles o que nós já sabemos. Recebendo cartas, fui para Damasco, para trazer manietados, significa presos, acorrentados, amarrados, para Jerusalém, aqueles que ali estavam, a fim de que fossem castigados. Ora, aconteceu que... Aí ele vai contar a sua experiência do encontro. Aconteceu que indo eu já de caminho e chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu, que nós falamos, não era a luz do sol. Quase ao meio-dia, é uma luz de maior esplendor do que o sol. A gente não consegue olhar para o sol alguns minutos que você perde a vista. Brincar com isso, você perde a vista. E caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Atos 9, ele está contando aqui. E eu respondi: Jesus, o Nazareno, a quem me persegues? Porque os que estavam comigo, porque tinha uma comitiva indo, viram em verdade e se atemorizaram muito, mas não ouviram a voz daquele que falava comigo. Sobre isso nós já comentamos que lá na frente ele vai falar isso de novo para os governadores. O que significa, na verdade, não é que eles não ouviram. O que Paulo quer dizer é eles não entenderam o som. Aqueles homens viram toda a experiência, ouviram, mas nada fazia significado para eles. Eles sabiam o seguinte: alguma coisa está acontecendo, mas para Paulo tudo fazia significado, era claro e cristalino. Paulo viu a luz como ninguém, a ponto de ficar cego, e ninguém ficou cego. Então havia uma exclusividade, e Paulo entendeu o som, cada sílaba, cada letra das palavras faladas pelo Senhor Jesus. E ninguém entendeu. Amém? Então ele está contando para os irmãos e pais. E olhem que eles estão ouvindo quietinhos. Quietinhos. Tem uma palavra que eles não vão suportar, chama-se gentios. Quando falar gentios, o negócio vai pegar fogo. E como eu não via por causa do esplendor daquela luz, fui levado pela mão dos que estavam comigo e cheguei a Damasco. E um certo Ananias, varão piedoso conforme a lei. Observou como eram os judeus? Ananias era cristão? Sim, servo do Senhor. Mas era zeloso com a lei? Sim. Por quê? Porque ele era judeu. Estava na transição. Mas nós já vimos que 15 anos depois de tudo isso aqui, muita coisa ia acabar, porque o templo ia ser destruído. A cidade ia ser destruída. Ia acabar.
O que nós temos que entender bem é: não imponha a quem não deve ser imposto algo que é só para você. Isso serve, inclusive, para experiências pessoais. Se Deus falou com você um detalhe sobre a tua vida, né? Por exemplo, não, Deus falou comigo que eu não devo cortar meu cabelo curto. Por exemplo, não vai dizer que é doutrina para a igreja. Nenhuma mulher pode cortar o cabelo. Não. Agora, se Deus falou contigo, amada, cumpra. Isso é uma honra. Deus falou exclusivamente para você. Cumpra. É você e ele. Entendeu? Uma experiência pessoal. Sua. Que não interfere em nada a comunhão com as irmãs que, por acaso, cortam. Tá? Estou dando só um exemplo. Ora, esse Ananias, tá? Que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, ou seja, os judeus não se incomodavam com Ananias, porque Ananias era cristão, porque ele era zeloso também da lei. Só que Ananias, como cristão, sabia uma coisa: a minha vida está em Jesus Cristo. E esse Jesus que foi rejeitado pelos meus irmãos, é o prometido que Deus havia de mandar. E ele voltará. Os meus irmãos ainda não entenderam, mas ele voltará. Só que Ananias não era apóstolo, né? Era um praticante da fé. Tá? Vindo ter comigo, apresentou-se e disse-me: Saulo, Saulo, né? Saulo, irmão, recobra a vista. E naquela mesma hora ouvi. Ele está repetindo algo que nós já sabíamos, porque ele está contando a história para quem não conhece lá, os ouvintes, né? E ele disse: o Deus de nossos pais, de antemão, o designou para que conheças a sua vontade, vejas aquele justo e ouça a sua voz da sua boca, porque hás de ser testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. Ele está contando a sua experiência. E agora, por que te detens? Levanta-te, batiza-te, lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Não é isso que está em Atos 9? Ele vai ser batizado depois, não é isso? Ananias vai lá. E aconteceu que, tornando eu para Jerusalém, quando orava no templo, fui arrebatado para fora de mim. Em algumas versões, fala em êxtase. Tá? Isso fala de um arrebatamento de sentidos. Né? Como aconteceu com João na ilha de Patmos, alguma coisa sobrenatural. Tá? Só que não aquele tempo todo. Foi uma experiência pessoal. Essa ida a Jerusalém, se lembrarem do comecinho dos nossos estudos sobre a conversão de Paulo, levou mais ou menos 3 anos. Ele foi lá para Jerusalém. Tá? E lá no primeiro relato que Lucas faz, em Atos, não está dito esse detalhe. Está dito que os irmãos falaram: Paulo, levaram ele para Cesareia e ele foi para Tarso, onde ele ficou lá uma década mais ou menos, pregando o evangelho para os judeus, principalmente. Para os judeus, naquela região. Não era missionário ainda, não tinha feito a primeira viagem missionária. Então, os irmãos tiraram, porque eles querem matá-lo. Então, Deus também, pelo Espírito, tinha falado com os irmãos na fé, para tirar Paulo de Jerusalém. Mas aqui, Paulo vai relatar um detalhe que Lucas vai registrar, que não tinha registrado, que o próprio Deus falou com Paulo isso, para ele sair fora de Jerusalém. E Paulo ainda, vamos dizer assim, insistia um pouco com o Senhor para ficar em Jerusalém, porque ele queria evangelizar os seus irmãos. Ele ama, né? E ele diz assim: eu vi aquele que me dizia, ou seja, ele viu quem? Jesus. Mais uma vez, eu falei para vocês, o Senhor Jesus, lá no 9, vai dizer para ele: eu vou te aparecer várias vezes, meu amigo. Por isso que ele é um apóstolo, que ele tinha muita revelação, além do que os 12 tiveram lá. Ele tinha muito conhecimento, porque o Senhor Jesus chamou ali e o ensinou. Dá-te pressa, Jesus falando para Paulo, e sai apressadamente de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho acerca de mim. Isso é o Senhor falando. O Senhor erra? Não. Aí Paulo contesta, e eu disse: Senhor,
eles bem sabem que eu lançava na prisão e açoitava nas sinagogas os que criam em ti. E quando o sangue de Estevão, tua testemunha, se derramava, também eu estava presente e consentia na sua morte e guardava as vestes dos que o matavam. E disse-me, vai, porque hei de enviar-te aos gentios de longe. A gente vai parar por aqui, tá? Isso Paulo está relatando. Porque ouviram até esta palavra. E aí a gente vai continuar. Por que eles ouviram até essa palavra? Enfim, o negócio foi feio. Mas o que nós queremos dizer, podemos ficar de pé, temos uma lição, grave aí, irmãos, paramos aqui no 21. Quem disse que ele tinha que pregar aos gentios de longe foi o próprio Jesus. Os judeus não suportaram. O que vai acontecer, que a gente vai pregar no domingo que vem, é porque Paulo colocou em pé de igualdade a salvação em Cristo, judeus e gentios. E os judeus aceitariam ouvir, se fosse assim, algo para os judeus, e subsidiariamente um cristão de segunda parte, de segunda categoria, algo assim, ó, depois do meu povo, aí você pega lá um gentil, né, para varrer aqui o templo, tal, não sei o quê. Eles não aguentaram. Agora, o que a gente tira daqui, irmãos? Por que Paulo contou toda essa história para o Senhor Jesus? O Senhor Jesus já sabia que ele foi no apedrejamento de Estevão, ele estava lá? Claro. O que ele quis dizer é o seguinte, Senhor, me deixa aqui, porque eles sabem que eu era zeloso da lei. Apedrejamento de Estevão, eu estava lá. Então, eles vão me aceitar. Eu estava junto do Sinédrio lá. Alguns dizem que Paulo era um jovem membro já do Sinédrio, um jovem, outros dizem que ele não era ainda. A ideia de Paulo era, eu vou conversar com o senhor, porque estou vendo que a chance aqui de eles me aceitarem é grande, porque eles me conhecem, e tem pouco tempo, 3 anos e tal. Então, eu vou evangelizar um monte de judeu, né? Mas o Senhor já tinha dito, dá-te pressa e sai de Jerusalém, porque eles não vão te ouvir. Eles não vão te ouvir. No final, depois que Paulo contesta, o Senhor fala de novo, vai, porque eu hei te enviar para os gentios de longe. Então, a questão não era só que o Senhor queria evangelizar gentios de longe, que ia acontecer bem depois, alguns anos depois, que Paulo ia ser treinado no próprio Tarso. Quem vai buscar ele é o Barnabé, né? Que lição a gente tira daqui também, irmãos? Vocês imaginam o tempo perdido se o Senhor Jesus não intervém aqui? Paulo ia pregar, apanhar, e ninguém iria ouvir. Prega. Temos que pregar, mas tudo tem que ter a orientação de Deus, irmãos. Esse é o princípio. Entendeu? Paulo ia pregar. O senhor está dizendo, meu querido, eu estou dizendo, eles não vão ouvir. E eu não quero. Você não vai dizer, Paulo, mais na frente, eu estou falando aqui, é como se Jesus estivesse dizendo, mais na frente você vai dizer para um discípulo teu, ó, vamos remir o tempo. Aproveita cada minutinho, aonde dá para ganhar alma, meu irmão. Você vai perder tempo aqui. Eu que estou dizendo que você vai perder tempo. Não é questão de capacidade, falta de capacidade, até porque quem dá a capacitação é o Senhor. Você vai perder tempo aqui, meu amado. Eles não vão te ouvir. Não vão te ouvir. Sai. E Paulo tenta argumentar como se Jesus não soubesse que na época do Estevão, Paulo estava ali, participou de tudo, que ele tentou barganhar com o Senhor Jesus. Não, Senhor, eles me conhecem, inclusive eles vão me receber bem, porque eu apedrejei lá, ou quase isso, Estevão. Jesus não vai para longe. Então, é aquela coisa. Senhor, passamos a noite toda e não pegamos peixe nenhum. Mas quando Jesus diz, não, vai agora e lança a rede, no mesmo lugar. Qual é a diferença? Jesus mandou. Quando a palavra sai da boca de Deus, é uma coisa. Quando é da cabeça do homem, é outro resultado. Amém, irmãos? Vamos terminar por aqui. Sai da cabeça do homem, aí Jesus manda para o mesmo lugar. Mas a diferença é que agora foi Jesus que mandou. Se Jesus mandou, ele dá ordem até para o peixe. Vem, tudo que é peixe, eu quero aqui do lado. E peixe grande, hein? Amém? Vamos orar? Vamos orar. Até os gentios. Você vê que, quando Paulo falou isso, mudou. Aquela silenciosa audiência virou caos. Aí o negócio pegou fogo.
Paulo só não foi pior porque ele estava sob a custódia do tribuno Cláudio Lísias e aquela multidão de centuriões e soldados. Amém? Tem pergunta? Não, deixa eu falar alto para ninguém reclamar. Carlos, a hora aí, hein? Rapidinho, tá ligado? Mas, Reginaldo, eu posso levar isso até no caso assim, de família, porque até isso também tem um momento que às vezes a gente fala e não escuta, tipo assim, tem uma reunião e você orar assim, é o tempo agora de eu falar, pode ser isso também? Pode, né? Porque é o seguinte, o que é que nós devemos buscar sempre? Intimidade com Deus, comunhão. Então, quando você está com intimidade e comunhão com Deus, você não vai ter dúvida, que dúvida não procede de Deus. Vai ter dúvida para falar, não vai ter dúvida para falar, nem vai ter dúvida quando for a hora de calar. Lembra que Salomão falou? Há tempo de falar e há tempo de calar. Tem hora que o teu silêncio é melhor. Tem horas, vai depender. E tem horas que o teu falar é necessário. Né? Mas vai depender da sua comunhão com Deus. Quanto mais comunhão com Deus, melhor, para não ter dúvida. Porque o que Paulo está relatando aqui é algo indubitável. Foi uma experiência que ele não só viu Jesus, ele viu o que falava com ele, como ele ouviu o que era falado a ele. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós oramos a Ti nesta hora, colocamos diante de Ti este período da Escola Bíblica Dominical, a parte do culto desta manhã, Senhor, que possa ficar guardado em nossos corações, que possamos buscar mais e mais a comunhão contigo, ó Deus, buscarmos mais e mais sermos imitadores do Senhor, ter essa paz diante daqueles que muitas vezes nos jogam pedra, nos acusam, ó Deus, nos espancam de outras formas hoje, e que tenhamos a sabedoria no que falar, como falar, ó Deus, tudo para a honra e glória do Teu nome. Nos abençoa, que os nossos corações também estejam prontos, preparados para a ministração da Tua Santa Palavra, ó Deus, em alguns minutos. Nós oramos assim, pedindo que Tu receba este pedido no Teu santo altar, ó Deus celestial, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.